Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 12 de novembro. Agora na Espanha são 19 horas e 10 minutos, no Brasil 15 horas e 10 minutos, meio da tarde aí no Brasil. Gente, só se fala no crash da FTX, que é o que está deixando o mundo cripto nesse cenário de terra arrasada. Mas aqui no Hiking Nash, lembrando que o corpo real e os pavios de um candle no Hiking Nash, eles são calculados com base numa âncora relativa ao fechamento e abertura do candle imediatamente anterior. Então, muitos vão dizer que não tem nenhum martelo se desenhando. No Hiking Nash a gente está sim desenhando um martelo, o pavio, que é o cabo do martelo, tá longo o suficiente e a cabeça do martelo, que é o corpo real, tá curto o suficiente para caracterizar sim um martelo, meio que repetindo o martelinho do evento pandêmico. Se a gente fechasse esse candle hoje, se hoje fosse domingo, né, na virada de domingo para segunda, seria sim um candle que parece ter desenhado um fundo. A gente ainda não sabe até onde vão os ecos de choque, as ondas de choque decorrentes do crash da FTX, mas o fato é que é muito provável que na segunda-feira a gente ainda tenha notícias de fundos de investimentos no mundo cripto e até outras CeFIs e DeFIs que vão suportar vão passar por apuros e turbulências em razão das ondas de choque emanadas do crash da FTX. Tem um efeito dominó potencial na falência da FTX. No gráfico diário, a BTC, em razão dessa bizarrice que foi a quebra da FTX e todos os detalhes sórdidos envolvendo o gasto do saldo dos clientes que eram transferidos para a Alameda Research, e ali ele investia numa infinidade de coisas, investimentos de alto risco, até doações para democratas. Uma bizarrice que provavelmente vai levar o Sam Bankman-Fried para a cadeia. Mas o fato é que aqui no diário o gráfico continua feio. A gente estava promovendo um engolfamento no candle de ontem, que foi revertido pela protuberância desse corpo real do candle de hoje. Então, o que está vigente ainda é uma figura triangular, os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. É preciso que o candle de amanhã seja engolfado pelo candle de hoje, para aí sim a gente ter uma confirmação de que essa subfigura triangular vai eventualmente explodir para cima. Se a gente continuar estressando aqui os corpos reais, criando protuberâncias descendentes, aí fica no radar a possibilidade de uma explosão descendente. O que eu não acredito que vai acontecer. A gente está num período de rescaldo, vamos colocar assim. A bomba explodiu e agora a gente está sentindo os efeitos desse crash que varreu o mundo cripto. No intraday, a BTC foi muito didática hoje. Todos os sinais ofertados na sala fecharam rapidamente. Eu ofertei os sinais exatamente aqui, ó. Quando a gente abriu um corpo real inteiro para fora da lower, para baixo. No primeiro candle comprador eu ofertei. Todos os assinantes com lucro no bolso fecharam rapidamente os sinais. E na seara fática só se fala em Sam Bankman-Fried. Agora, os rumores de que ele teria voado para a Argentina foi negado expressamente por ele. Ele usou as redes sociais e, inclusive, compartilhou em tempo real a localização dele. Segundo ele está em solo norte-americano. Vamos ver agora como vai se desdobrar e as ondas de choque. Quem serão as próximas vítimas do crash da FTX? Desesperado, clientes da FTX subornam funcionários para reaver os seus fundos. A FTX Bahamas e Americana, que são braços da holding da FTX Mundial, seguiram operando saques e muitos desesperados transferiam os recursos, principalmente para a FTX de Bahamas, e como a fila para poder fazer o KYC, o Know Your Customer, estava muito longa, alguns analistas aqui, jornalistas investigativos, dão conta de que até $100 mil era cobrado pelos responsáveis pela aprovação do KYC
para que isso habilitasse o saque. Já foram feitas transferências, inclusive teve um cliente que conseguiu sacar algo em torno de 100 milhões de dólares e ele fez uma transferência de 100 mil dólares para que o KYC dele fosse acelerado. Olha a bizarrice e a que ponto o negócio chegou. E um tweet muito misterioso do dono da Kraken, dando conta de que o suposto hacker da FTX poderia ser, ele não afirma isso, ele só diz que nós sabemos a identidade do usuário que alimentou o wallet TRX da Kraken com recursos oriundos do suposto hack da FTX. O que ele fala é que ele sabe quem transferiu essas TRX e sabe de onde vieram, ou seja, do suposto hack. Ele não afirma, mas está todo mundo aqui comentando que possivelmente é o próprio Sam Bankman-Fried, mas ele só deixa no ar. Ele não afirma que a identidade do hacker seria o próprio Sam Bankman-Fried. Mas enfim, agora vem toda sorte de especulação. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Casa Branca determinou que as agências federais norte-americanas monitorem de perto o colapso da FTX. A história foi bater na Casa Branca. O FBI também entrou na jogada. Agora, analistas on-chain, né, que vasculharam as transações dentro das cadeias blockchain, dizem sim que os executivos da Alameda Research e da própria FTX sabiam que os recursos que alimentavam toda a holding, inclusive recursos que chegavam na Alameda Research, eram sim de propriedade dos clientes da plataforma FTX. Ou seja, isso vai virar um imbróglio criminal que vai balançar o mundo cripto, vai balançar não só a indústria da criptografia, mas também o próprio setor financeiro tradicional. Muitos fundos listados na Bolsa de Nova York fazem uso, fundos ETFs listados em bolsas. No Brasil existe um ETF listado na B3, existe ETF de cripto aqui na Europa. Muitos fundos listados em bolsas do mercado financeiro tradicional vão reportar perdas multimilionárias. É bom nessa semana a gente ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a BTC pode sim dar mais uma agulhada. E a FTX diz investigar essas transações não autorizadas que seriam esse suposto hackeamento. E a Janet Yellen pede ao Congresso norte-americano o aumento do teto da dívida. Eles querem estourar o teto de 31 trilhões de dólares. Isso seria bom para a BTC, é bom para a BTC no longo prazo, no médio e longo prazo. Nesse momento, o mundo cripto vive ainda o rescaldo desse crash da FTX. Se efetivamente a gente encontrou o fundo dessa história, isso aqui pode caminhar para se transformar num grande W. Mas se a gente ainda não encontrou o fundo dessa história, é possível que essa figura triangular, enquanto a gente não ostentar um engolfamento forte aqui para se criar um candle comprador no diário, ainda não dá para pontificar que a gente vai promover uma correção em direção à nuvem. O candle de amanhã vai ser crucial para a gente pontificar e cravar aqui um engolfamento que pode criar um candle comprador de retorno. Na projeção, as duas linhas da nuvem ficaram flat, pelo menos não ganharam espessura avermelhada. Vamos ver como vai se comportar o candle de domingo e se isso aqui vai indiciar um retorno em direção à nuvem. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.